Gostaria de agradecer novamente a Bysoft pelo convite para ministrar esse webinar sobre um assunto tão importante e tão falado nesse momento agora de crise, né? Que a gente está vivendo, que a gente está visualizando, tá? A RGA Informática é um canal de vendas e implantação Bysoft, nível Brasil. Eu, Rodrigo, trabalhei durante 7 anos em uma comissária de despacho, era responsável pela área de processos, de integração, de colocar as coisas para funcionar, e lá eu utilizava a Bysoft para interar os processos, para melhorar a produtividade, e eu tive um convite para trabalhar com a Bysoft, e já são 8 anos nessa caminhada, e cada ano crescendo mais, levando mais consultoria, levando mais processo. E como empresário, eu vou poder também, com propriedade, falar sobre esse tema que a gente vai fazer agora, né, que é o desembaraço aduaneiro em tempos de crise. Eu gostaria de começar esse webinar com uma pergunta. A pergunta é: qual é a primeira reação de uma empresa diante de uma crise econômica? Então, essa é uma questão muito, muito polêmica. A gente sabe muito bem que, para manter uma empresa, a gente precisa, primeiramente, de planejamento. Precisa de um planejamento, considerando que a empresa vai lucrar e também pensando que a empresa não vai lucrar. E, em cima disso, a gente tem que ter todo o jogo de cintura para como trabalhar. Esta é uma situação ideal. Nem sempre as empresas têm trabalhado nessa situação ideal. Tá? Grande parte das empresas não fazem esse planejamento e a coisa fica mais difícil para enfrentar uma crise. Tá? Principalmente na área de comércio exterior, que é uma área muito volátil. Então, a maioria das empresas, grande parte, não todas, mas grande parte das empresas, quando vive uma crise, quando vive um problema, quando tem uma crise dessa, cliente cancelando, a primeira reação deles é cortar custo. Cortar custo, gente, sempre é bem-vindo. Mesmo quando a empresa está bem, a empresa tem que cortar custo com qualidade. Só que tem empresas que cortam custo sem qualidade, ou seja, tiram funcionários bons, cortam em recursos que vão fazer com que a empresa perca qualidade, com que a empresa não tenha uma boa produtividade. Tá? Isso é uma ação que a empresa muitas vezes ela toma antes de pensar melhor na situação. Uma outra típica reação de quando num cenário de crise é a questão também de reduzir pessoal. Então, por exemplo, o despachante aduaneiro, todo mundo sabe, ele é enxuto, ele tem estrutura enxuta, é raro a gente ter um despachante aduaneiro grande, muito grande, são poucos. Então, a gente sabe que a primeira coisa que acontece é reduzir pessoal, é diminuir, enfim, claro, reduzir pessoal, enxugar, como eu disse, sempre é importante em qualquer empresa mesmo que ela esteja bem, tá? Mas reduzir de qualquer jeito também não adianta, não é a saída, mas é isso, infelizmente, que a gente vê acontecer, tá? Então, um outro ponto que a gente vê nesse momento de crise também, nas empresas de desembaraço, em qualquer outra empresa, é a questão de diminuição de investimento. Tá? Então, se a empresa não planejou bem, ela diminui o investimento de qualquer jeito. Começa a faltar pagamento, começa a ter problemas ali por falta de planejamento. Tá? Então, a questão de diminuir o investimento, se ele não for muito bem analisado, corre risco de ter problema, ter impacto ali com o importador, com o exportador, com o prestador de serviço. Entre outras coisas que a gente vê acontecer quando em algum momento de crise e atitudes sem pensar, sem a principal coisa que a gente fala, que é o planejamento. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? E em tempos de crise, existem algumas maneiras que o despachante aduaneiro pode pensar e eles têm que ser criativos. Eles têm que ser criativos nesse momento para não só fazer o que
todo mundo faz, que é cortar custo, que é diminuir pessoal, que é fazer. Eu coloquei aí, entre as alternativas que as empresas buscam para ganhar cada vez mais a confiança dos seus clientes, até mesmo lucrar em crise. Tendo a tecnologia como aliada, destacamos as seguintes. Então, gente, primeira coisa, então, em momentos de crise, existem alguns recursos que o despachante pode usar em prol da alienação com o importador, tá? Com o importador ou com o exportador. Vamos analisar. O importador, ele espera que o despachante ele sempre forneça informação rápida, informação coerente de maneira rápida, tá? Então, ó, o acompanhamento dos processos de importação e exportação, das operações logísticas, agentes de carga, tá? É uma informação importante. Acesso através de login e senha, personalizado do site, armazenamento de documentos digitalizados, monitoramento digitalizados e monitorar posição dos embarques confirmados. Embaraço aduaneiro para os clientes, filiais, importadores e exportadores em tempo real. Hoje, gente, um grande gargalo do importador e do exportador é justamente o acompanhamento da informação. Então, uma estratégia que o despachante ele pode usar é sentar com o importador e falar com ele, importador, vem cá, eu estou trabalhando para você e eu estou te dando um recurso aqui para você consultar, para você visualizar, para você ter visão do nosso cenário. A Bysoft, ela oferece um sistema que é o eye tracking. O eye tracking, ele é um sistema para consulta via internet, onde o importador, o exportador, o agente de carga consegue entrar e, com isso, o despachante aduaneiro fideliza muito bem o importador no próprio momento de crise mesmo. Ok? Um outro recurso que a gente vê que é um gargalo grande do importador é a questão da nota fiscal de entrada. 90% dos importadores hoje têm problema para emitir nota fiscal. Então, o despachante ele tem um papel fundamental nisso. Por quê? A nota fiscal ela sai a partir da DI que o despachante fez. Só que a maioria dos despachantes, eles fazem o quê? Eles fazem o extrato da DI e mandam para o importador se virar com a nota. A coisa pode ser feita de maneira diferente. O despachante pode sentar com o importador com a solução. Vem cá, importador, aqui, ó, eu consigo emitir sua nota dessa forma, eu te mando esse arquivo, eu te mando essa informação e trabalhar com ele no sentido de ajudar o importador. Eu já tive vários casos de sucesso em relação à emissão de nota e fidelização desse processo. A Bysoft, para quem tem o iBroker, o iBroker gera o espelho da nota fiscal e gera algumas planilhas. Existe um sistema chamado MFE, que ele se integra com o iBroker, gerando assim um XML e um arquivo para integração direta com a Receita Federal, tá? E é um sistema que às vezes o despachante não sabe, mas que é muito interessante e fideliza bem, ok? Esse é um segundo tópico também que eu cito como bem importante, tá? E um ponto muito importante também é a questão do Ciscoserve. Aí a gente colocou uma pergunta aí. Já pensou os Ciscoserve como fonte de rendimento? Que é isso, gente? Ciscoserve é uma novidade. Não tem muito tempo, o governo brasileiro começou a controlar também o que estava entrando e saindo, além de controlar o Siscomex, que é para mercadoria, lançaram o Ciscoserve para controlar o que entra e sai de prestação de serviço de empresa estrangeira. Tá? Isso levou as empresas a terem que buscar entender o Ciscoserve, como funciona, de que maneira, quem declara, como, quando declara, eu declaro no câmbio, e com isso, as empresas, agentes de carga, despachantes aduaneiros, importadores, empresas de câmbio, elas tiveram que conhecer essa informação. Tá? E essa informação, ela veio de uma forma um pouco conturbada, a Receita não tinha muita informação.
A Bysoft, junto com o canal aduaneiro, na verdade, o canal aduaneiro é especialista no Ciscoserve. O canal aduaneiro, ele ensina as empresas a como funciona o Ciscoserve, quem declara, de que maneira que declara, e ela tem também um software, tá? Um software que ajuda a gerenciar, porque quem lança o Ciscoserve, lança no site no site da Receita. Entra, lança a informação, né? Lança a informação e vai fazendo. Só que o lançamento é manual, não tem como duplicar, não tem gestão. Então, o canal aduaneiro, ele dá o conteúdo, ele dá o treinamento para qualificar a empresa em relação ao Ciscoserve e ela dá a ferramenta para que a empresa possa, o despachante aduaneiro possa vender esse trabalho. Então, isso é uma maneira do despachante aduaneiro conseguir vender esse trabalho. Quando aumentar o volume dele, casualmente, ele tem o ByCisco, que é uma ferramenta que ele simula o Ciscoserve, ele dá relatório de gestão, ele tem como validar. Aí eu coloquei alguns pontos dele ali. Transmissão dos dados é feita pelo próprio cliente, retorno das informações enviadas através de mensagem, validação prévia, integração do Ciscoserve, controle de prazos. Então, tem todas essas informações. É um sistema web também, tem uma consistência prévia à transmissão, otimização de tempo. Então, gente, é uma maneira que o despachante tem também de buscar uma informação, porque não adianta ficar só reclamando, o importador está cortando, o custo está alto. Gente, não adianta. Tem que correr atrás de como resolver. E o Ciscoserve é um grande ponto. É um grande ponto de apoio em relação a isso. E agora, né, o Ciscoserve começou há pouco tempo e a Receita já está começando a fazer as autuações, ou seja, as multas. Então, tem muita gente que está deixando para lá, que não está fazendo nada, depois eu faço, amanhã eu faço. Essa empresa ela vai pagar multa retroativa. Tá? Isso já está acontecendo. Nós temos casos, estudos provados que já tem empresas pagando multa disso. Então, é um argumento fortíssimo para o despachante trabalhar o importador, o cliente que precisa. Tá? Outro tópico, gente, que eu coloco como muito importante é a tecnologia otimizando os seus processos operacionais. Eu coloquei um ponto importante, comercial invoice, proforma e relatórios desenhados conforme a necessidade do importador. O que é isso, gente? A gente tem importadores, a gente tem alguns exportadores, principalmente quem exporta, tem alguns clientes que não tem nenhuma planilha, não tem um sistema, não tem nada. Com o sistema da Bysoft, o despachante ele pode disponibilizar para o cliente dele usar só um módulo. Então, por exemplo, se eu vejo que o meu exportador ele tem dificuldade para fazer a comercial invoice e proforma, eu posso disponibilizar o meu módulo para ele trabalhar. Se ele fizer a invoice no meu sistema e a proforma no meu sistema, eu estou ajudando o exportador e com o lançamento que ele fez lá, eu já consigo fazer a PE, a DDE e o RE diretamente, sem ter que digitar a informação de novo. Então, eu estou ajudando, na verdade, os dois casos. Já trabalhei isso em alguns clientes que precisaram dessa demanda e é sucesso, gente. O despachante fidelizou completamente o importador, o exportador, porque os caras estão usando o sistema dele. Outra coisa, relatório desenhado conforme a necessidade do importador ou do exportador. Eu vejo muito cenário hoje em despachantes onde o despachante tem que lançar no sistema dele e tem que preencher a planilha de Excel do importador. Tá? Então, gente, esse cenário pode ser trabalhado de maneira diferente. A gente pode criar esse modelo de relatório para o cliente, usando a ferramenta da Bysoft, e disponibilizar o acesso para ele. O sistema da Bysoft, ele é um sistema web, ele é um sistema que funciona via internet. Então, eu posso disponibilizar só esse módulo para o meu cliente ter acesso. É uma tecnologia que o despachante pode utilizar com perfeição também.
ok? Próximo ponto, com a diminuição do volume, é hora de qualificar melhor a equipe, tá? Eu faço a venda também do sistema da Bysoft, tá? Às vezes eu pego e ligo para um despachante oferecendo um produto da Bysoft e ele vira para mim, Rodrigo, eu não tenho volume para ter sistema. Aí eu penso comigo, a empresa ela vai esperar existir volume, ela vai precisar acontecer a situação para aí ela começar a se planejar. Eu acho que ela tem que pensar de maneira diferente. Ela tem que pensar, eu tenho que me qualificar justamente para ter o volume e conseguir atender o volume. Tá? Isso, gente, chama-se planejamento. Isso chama-se adequação. Então, essa adequação inicial ela é muito importante, deixar a empresa organizada, deixar tudo estruturado. Por quê? Uma vez que se propõe a ter uma empresa, a ter um negócio, o negócio tem que estar preparado para funcionar. Não adianta ter um negócio que na hora que precisa funcionar, não funciona. Então, essa experiência é importante. E outro cenário também são clientes que já têm o sistema. Já tem o sistema, tem funcionários trabalhando, muitas vezes os funcionários não estão muito qualificados, tá? Então, em vez de ficar reduzindo, fazendo isso, é melhor, às vezes até reduz mesmo questão de pessoal, mas elege pessoas boas que sabem usar, que querem, que têm entendimento para treiná-las, para readequar o departamento, capacitar pessoas, 1, 2 pessoas, criar um padrão de trabalho. A gente fez um webinar também sobre melhores práticas em despachantes aduaneiros. Nós falamos muito sobre criar padrões de trabalho, criar organização. Volta muito para esse tema também. Tá? Então, essa parte. Uma outra parte importante, que é até uma novidade, para quem já tem o iBroker, tá? Para quem já trabalha hoje com o iBroker da Bysoft, vai ser disponibilizado um recurso bem interessante, que é um robô Syscomex Web. Para quem usa o iBroker vai entender o que eu estou falando. Quando tinha o Syscomex VB, o iBroker ele lia, fazia o diagnóstico direto no Syscomex VB, abria a tabela, buscava e colocava a informação ali, até mesmo de acompanhamento de despacho. Com a mudança do Syscomex Web, o CERP não liberou esse layout direto. Tá? Esse layout foi liberado agora há algum tempo, e a Bysoft agora lançou um robô Syscomex. A partir de outubro, o iBroker da Bysoft ele vai conseguir consultar o acompanhamento de despacho, consulta de LI, extrato de DI, comprovante de CI, tudo nativo. A gente não vai ter que pagar por isso. Agora, existe um recurso que vai ser um recurso novo, que vai ser vendido à parte, que é de recuperar em série. O iBroker vai recuperar 1 por 1. Mas esse recurso do robô, ele vai recuperar em série. Eu vou marcar uma lista de 100 DIs que eu quero ter acompanhamento e essas DIs vão ser recuperadas para o meu iBroker. Tá? Esse é um grande diferencial que vai fazer com que agregue mais valor no trabalho do despachante, que ele vai poder também vender esse trabalho para o importador. Então, o importador tem como recuperar todos os seus dados de processo, e colocar na minha estrutura e te dar um relatório, uma informação, uma recuperação dessa informação. Então, vale a pena, é um recurso bem bacana que a Bysoft está lançando, sem contar que o iBroker, importação e exportação, tem melhorado muito, ele tem tido muitas novidades, integração com a TEC, consultas novas, relatórios novos, sistemas de BI. Então, o iBroker constantemente tem melhorado muito nesse sentido. Tá? Então, era isso, gente. Era sobre esses temas que eu gostaria de trocar essa experiência com vocês. Tá? Experiência de quem já teve do lado do despachante, que eu fui gestor de processo dele durante 7 anos,
quando eu trabalhava lá, eu visitava vários importadores, exportadores e sentia o problema deles e buscávamos soluções para isso e desde aquela época a gente lutava para em momentos de crise a gente tentar vender esse recurso. Então, dica que eu dou, comissária de despacho, em vez de agir apenas fazendo o beabá, o básico, o serviço que o importador te pede ou o exportador te pede, vamos agir de maneira reativa. Vamos agir como consultores deles. Vamos mostrar para eles que a gente está fazendo trabalhos diferentes, estamos fazendo consultoria, que eles estão tendo consultoria, que eles estão tendo trabalhos diferentes. Com isso, utilizando as ferramentas da Buy-Soft, a gente tem muito sucesso com isso, eu tenho certeza, experiência de prática. Né? No caso do importador e do exportador, acredito que tem gente participando também, que é importador direto ou exportador. A gente, como o Thiago disse muito bem, existe uma ferramenta muito boa que a gente trabalha, que é o Smarter. O Smarter é voltado para indústrias importadoras, para pequenas e médias. Tá? É um sistema completamente web, é um sistema bem bacana, que ele fica no data center, treinamento muito tranquilo, é um sistema bem legal. E é um produto integrado com o iBroker. Eu nem coloquei ele como diferencial, mas o despachante, ele pode também oferecer esse produto para o importador dele, que com isso ele vai estar também facilitando a vida do importador. Facilitando a parte de emissão de nota, a parte de nota de saída, a parte de gestão do pedido de importação, sem contar que é um produto integrado com o iBroker dele. Tá? Ele vai fidelizar o cliente. Em indústrias maiores, empresas grandes, né, indústrias maiores aí, existe uma solução que a gente consegue atender, que é através da MSI, o sistema e-commerce. Né? Muitos importadores têm, e muitos importadores até colocam um despachante para usar o sistema deles. Tá? É muito comum. Provavelmente alguém que é despachante, que está assistindo essa palestra, vai lembrar do que eu estou falando. Algum importador que você atende já pediu para você acessar o e-commerce e lançar o processo ali. Tá? Então, nós conseguimos atender muito bem também com essa solução, com essa expectativa. Enfim, gente, tem assunto para falar o dia inteiro, contar história e explicar situações o dia inteiro. Mas a gente, infelizmente, não tem esse tempo. Eu fico à disposição para conversar com cada um de vocês depois, à parte, se vocês tiverem interesse em conhecer melhor, saber situações, me perguntar sobre de que maneira você pode trabalhar, a gente dá esse apoio. Então, a gente fica à disposição. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo e a gente fica à disposição para responder as perguntas aí, né?